Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor seja com todos. Todos bem aí? Todos na paz? Hoje nós daremos continuidade às nossas pregações de outubro. Para quem está chegando agora, nós estamos pregando nesse mês da Reforma Protestante dos 504 anos a respeito das doutrinas da graça. Essas doutrinas que foram formadas pela reunião, o Sínodo de Dort, em 1618 a 1619, contou com vários pastores e teólogos de todos os lugares do mundo, reunidos para poder refutar algumas colocações das doutrinas dos discípulos de Jacó Armínio. E a partir dessa reunião surgiram as famosas, as que nós conhecemos hoje como doutrinas da graça. Nós vimos nos últimos 2 cultos a respeito da deprovação total do homem, o T da Tulip, também da eleição incondicional. E hoje nós vamos falar a respeito de um tema chamado expiação limitada ou redenção particular. Então, todos esses pontos, eles são o que norteiam as igrejas e as confissões de fé da Igreja Batista de 1689, as confissões de fé da Igreja Presbiteriana, Westminster, Breve Catecismo, Heidelberg, entre outras todas. São as doutrinas sintetizadas que exaltam a Deus, glorificam a Deus e humilham o homem. Portanto, eu peço que você abra comigo do livro de Isaías, no capítulo 52, nós vamos ler do 12, 52, 12, 11, 52, 13 ao 15, e depois o 53, 1 a 3. 52, primeiro capítulo. Isaías 52, 13. Isaías 52, 13. Todo mundo chegou lá? O título da minha Bíblia diz assim, o sofrimento e a glória do servo do Senhor. Eu não sei como está na tua, tem algum título diferente? Alguém tem? O sofrimento vicário. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler só um pedacinho. Nós vamos expor o texto até o 53, 12, mas nós vamos ler agora do 52, 13 até o 53, 3. Amém? A palavra do Senhor diz assim, peço que vocês coloquem de pé, por gentileza, em referência à palavra do Senhor. A palavra do Senhor, em Isaías 52, 13, diz assim, o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime, como tantos pasmaram às vistas dele. O seu aspecto estava tão desfigurado que nem parecia um homem, em sua aparência não era dos filhos dos homens. Ele causará temor a muitas nações, por causa dele reis taparão a boca, pois verão o que não lhes havia sido anunciado e entenderão o que não haviam ouvido. Quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, foi crescendo como um renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhes demos nenhuma importância até aqui. Bendito sejas tu, Senhor, graças te damos pela tua preciosa palavra. Que ela encontre morada nos nossos corações e que o teu Santo Espírito venha operar em nós pelo poder que há nele, Senhor, de nos transformar à semelhança de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Muito bem. Para explanarmos a exposição a respeito da expiação limitada, nós vamos utilizar esse texto de Isaías. Ele é um texto, principalmente o 53, muito conhecido, muito utilizado e muito mal utilizado também. Isaías escreveu seu livro 700 anos
antes de Cristo, inspirado por Deus, para o povo que vivia em Jerusalém. Isaías foi profeta em Jerusalém por cerca de 40 anos e durante o reinado de vários reis. O tema de Isaías é o mesmo significado do nome dele, que significa o Senhor é a salvação. O livro ele é formado por profecias de juízo do Senhor para aquele tempo, para o tempo de seu povo, e de profecias principalmente acerca de Jesus, que já se cumpriram, vêm se cumprindo e se cumprirão até o retorno de Cristo. Jesus citou Isaías com maior frequência do que qualquer outro profeta nas suas passagens registradas nos evangelhos. Pedro, João e Paulo também citam frequentemente Isaías no Novo Testamento. E essa passagem do livro do profeta Isaías, ela é conhecida como o Cântico do Servo Sofredor. Então, muitos de nós pensávamos que o texto de Isaías 53 começava no 53, mas não começa. O cântico começa no 52:13, como nós lemos, e vai até o 53:12. John MacArthur chama essa passagem, essa canção, de a expiação substitutiva do servo, do Messias. Mas, para nós entendermos um pouco melhor, primeiro, o que é expiação? É a morte substitutiva de Cristo na cruz, como um pagamento para redimir pecadores, livrando esses pecadores da culpa e do domínio do pecado. Em outras palavras, a expiação é o sacrifício necessário para nos reconciliar com Deus. A expiação de Cristo, ela nos justifica, ela nos reconcilia com Deus, nos purifica e por causa dela nós somos adotados e recebemos a promessa da vida eterna. Mas o que aconteceu nesse contexto? Como nós falamos, o Sínodo de Dort surgiu porque algumas pessoas, chamadas remonstrantes, levaram até esse conselho doutrinas que foram reprovadas e provadas com os cânones de Dort, ou as doutrinas da graça, que justificam justamente o contrário do que eles defendiam. Os arminianos defendiam que Jesus morreu pelo pecado de todos os homens, pelos que creem e pelos que não creem. Isso significa uma expiação ilimitada ou uma expiação universal. Mas as doutrinas da graça, elas provam por meio das escrituras que Jesus morreu na cruz pelos filhos de Deus, os que foram eleitos de forma soberana e incondicional, como nós vimos nas últimas semanas. Por isso, a expiação de Cristo, ela é limitada. É uma redenção particular, limitada aos filhos de Deus. Jesus teria poder para salvar todos os homens? Sim, mas ela é eficaz para aqueles que são chamados e escolhidos. E esse texto nos mostra por quê, ele nos explica isso. Isso significa que Jesus não expiou, não pagou, não redimiu na cruz os pecados de todo mundo. Ele levou os pecados do seu povo, levou os pecados da sua igreja, levou os pecados dos filhos de Deus. Os cânones de Dort, registrando isso, lá no capítulo 2, no artigo 8, que se chama A Eficácia da Morte de Cristo, vão dizer assim: pois este foi o soberano conselho, a vontade graciosa e o propósito de Deus, o Pai, que a eficácia vivificante e salvífica da preciosíssima morte de seu Filho fosse estendida a todos os eleitos. Daria somente a eles a justificação pela fé e, por conseguinte, os traria infalivelmente a salvação. Isto quer dizer que foi da vontade de Deus que Cristo, por meio do sangue na cruz, pelo qual ele confirmou a nova aliança, redimisse efetivamente de todos os povos, tribos, línguas e nações, todos aqueles e somente aqueles que foram escolhidos desde a eternidade para serem salvos e lhes foram dados pelo Pai. Deus quis
que Cristo lhes desse a fé, que ele mesmo lhes conquistou com sua morte, junto com outros dons salvíficos do Espírito Santo. Isso está nos cânones de Dort, que surgiram no final do sínodo, no final da conferência, da reunião desses teólogos e pastores. O que significa que Cristo sofreu a morte vicária e garantiu a salvação de todos aqueles que foram eleitos pelo Pai desde a eternidade. E como nós vimos a canção do servo sofredor, o cântico do servo sofredor, a profecia de Isaías, ela se inicia garantindo o sucesso da missão de Jesus. O Senhor será bem-sucedido em sua missão. Estou falando no futuro porque é uma profecia. E quando se cumprir, eu falo no passado, amém? Jesus cumprirá a vontade de Deus perfeitamente em cada pequeno detalhe da sua missão. E quando Jesus completar a obra da redenção, será exaltado, elevado e sublime. Cristo será exaltado no lugar mais alto, mas antes ele será rejeitado, humilhado, castigado, a ponto de ficar desfigurado, como nós lemos. Desfigurado a tal ponto de se tornar irreconhecível por tamanho castigo. Meus irmãos, aqueles que viam Cristo na cruz, não conseguiam entender que Cristo era humano, que Cristo era filho de homens, de tão desfigurado que ele estava, como diz a palavra. Muitas foram as curas, muitos foram os milagres, os sinais, os prodígios de Jesus, muitos ouviram a sua mensagem, muitos se tornaram seus seguidores, mas muitos ouviram e não creram na pregação de Jesus. Deus havia prometido libertar o seu povo com um braço forte, e quando Jesus, o próprio Deus encarnado, veio como o braço forte do Senhor, eles o rejeitaram. É disso que a canção fala, nos pequenos versos que nós lemos. Ou em outro versículo você vai lembrar, ele vai dizer, ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Quando o Messias prometido finalmente chegou, eles não acreditaram e o mataram. Mas, o que diz a palavra, a exaltação de Jesus no final calará a boca dos reis, líderes e homens que pregaram Cristo na cruz, aqueles que não creram nele. Nós veremos na profecia de Isaías que anuncia a obra, a eficácia e a amplitude dessa salvação, da expiação de Cristo. Ele descreve a morte do servo inocente do Senhor, que oferece a sua vida em sacrifício pelos pecadores. E o que nós vamos responder com isso? Por que Jesus fez isso? Por quem Cristo morreu? Ele expiou os pecados de quem? Para quem ele comprou os benefícios da salvação com o seu sangue? Eu queria que você prestasse muita atenção, e eu vou falar várias vezes as palavras nós, nossa, nosso e muitos. Nós, nossa, nosso e muitos. Perceba quantas vezes isso vai aparecer no texto. Amém? Leia comigo então, Isaías 53, do 4 ao 6. Pode deixar aberto, que nós vamos discorrer até o 12 depois. Do 4 ao 6. Essa talvez é a que você mais conhece. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por seus ferimentos fomos sarados. Amém? Até aí. Essa primeira parte desses versículos, elas explicam o que Jesus veio fazer. Qual a obra da expiação? Ele detalha a obra do servo sofredor no meio desse cântico. Essa estrofe fala disso. E a primeira coisa que nós vemos é que Jesus tomou sobre si a nossa dor. Ele é o homem de dores que sabe o que é padecer. Isaías declara que Jesus foi moído por nós.
Ele foi ferido por nós. Ele foi espancado, traído, escarnecido, flagelado, coroado de espinhos, crucificado e morto. Tudo isso por nós. Os nossos pecados, que nós jamais conseguiríamos pagar, levaram Jesus a um sofrimento brutal na morte de cruz. Mas ele não foi de má vontade. Ele foi voluntariamente cumprir a missão que o Pai o designou. E por sua obediência ao Pai, e pelo amor dos filhos do Pai, ele se manteve na cruz até morrer e não desceu. Ele também tomou sobre si o nosso castigo. Porque Jesus levou sobre si o nosso castigo, nós não receberemos o castigo que nós merecíamos. Ele bebeu o cálice da ira de Deus que merecíamos beber pelos nossos pecados. Ele satisfez a ira de Deus contra o nosso pecado. E por isso, nós temos a nossa dívida paga, dos nossos pecados perdoados, passados, presentes e futuros, expiados, quitados com Deus pelo sacrifício suficiente de Cristo na cruz do Calvário. A palavra diz que ele levou sobre si a dor das feridas e das enfermidades causadas pelo castigo que ele sofreu por mim e por você. E por causa das feridas do castigo que ele sofreu, as feridas do castigo que ele sofreu no nosso lugar, nós somos sarados. E aqui eu abro um parênteses importante. Essa é uma das passagens mais utilizadas e deturpadas do Evangelho. Aqueles que gostam de mandar em Deus, aqueles que são adeptos da confissão positiva, aquele que manda, decreta, declara, eles usam esse versículo para dizer que Jesus levou sobre ele as doenças. Mas o que fala lá no versículo 5, no começo? Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Não fala de câncer, não fala de AIDS, não fala de doença, fala do castigo, das feridas que Cristo levou no nosso lugar. E por causa dessas feridas que ele levou, nós não vamos ter essas feridas da punição de Deus em nós. Entende? Não é eu decreto, eu declaro a cura, e se Deus não cura, é porque a pessoa não tem fé. Não é sobre isso que o texto fala, meus irmãos. Não é sobre isso. Então, o primeiro ponto, fechando parênteses, nós somos sarados das feridas causadas pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões e pela punição que Cristo recebeu no nosso lugar. Nós temos paz com Deus. É isso que o versículo está falando. Porque Cristo expiou, porque Cristo tomou sobre si o nosso castigo, o nosso lugar, pagou o preço do pecado por nós, foi ferido e machucado pelas nossas maldades e transgressões, as feridas deles nos sararam do pecado. Amém? Esse versículo também fala que ele tomou o nosso lugar. Todos nós vivíamos como escravos, abraçados ao pecado e longe de Deus, totalmente depravados. Lembram? Depravação total. Se Deus não tivesse se movido em nossa direção, jamais nos moveríamos em direção dele. Lembra da eleição incondicional? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Lembre-se disso. Quem amou primeiro foi o Senhor. E nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Incondicionalmente nos amou. Apesar de nós, nos amou. Por isso, Deus enviou Jesus na missão de resgatar e reconciliar os filhos com Deus. Nós jamais poderíamos pagar pelos nossos pecados. Jamais seríamos o sacrifício perfeito. Por quê? Porque somos pecadores. Porque somos tomados pelo pecado, não mais dominados, mas pecamos todos os dias. Jesus voluntariamente nos substituiu e tomou o nosso lugar, sofrendo naquela cruz. Esse é o coração do Evangelho. Essa é a finalidade do Evangelho. Deus salva pecadores. Essa é a missão do Evangelho.
É para isso que ele foi escrito, para abrir os olhos e salvar pecadores. Jesus morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. É disso que o texto fala. Leia comigo do 53, do 7 ao 9, por favor. 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado a matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor, e a sua descendência, quem o considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa das transgressões do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com um rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Esses versículos da canção do servo sofredor falam a respeito da submissão de Cristo. E o primeiro ponto que nós vemos é o seu silêncio submisso. E aprendamos com isso, amém? Silêncio é bom, muitas vezes. Quando? Diante do abuso do julgamento do Sinédrio, Jesus ficou em silêncio. Diante do abuso do julgamento de Herodes e Pilatos, Jesus ficou em silêncio. Quando o açoitaram, ele não retalhou. Quando colocaram a coroa de espinhos na sua cabeça, ele não reclamou. Quando cuspiram nele, ele não retribuiu. Ele poderia, naquele momento, convocar uma legião de anjos para libertá-lo, mas como ovelha muda, ele seguiu até a morte e a morte na cruz. Nós vemos também a sua sentença injusta. Jesus foi sentenciado, acusado e julgado injustamente. E quem protestou contra a morte de Cristo? Quem organizou alguma manifestação? Ninguém. Quem se indignou e provocou uma revolta naquele tempo? Ninguém. De toda a sua família, de todos os seus seguidores, todos os seus discípulos, ninguém protestou contra o horror que estava acontecendo. Ninguém tentou defender Jesus, nem aliviar o seu castigo. Ninguém. E ele não morreu pelos seus próprios pecados. Ele morreu pelos pecados dos outros. Jesus pagou integralmente pelos nossos pecados, embora nunca tivesse pecado. A sua sentença foi a mais injusta, embora ele não tivesse cometido qualquer injustiça. E a palavra também fala que seu túmulo foi humilde. Naquele tempo, os ricos eram enterrados em covas especiais, com flores e toda a pompa. Um enterro digno. Os criminosos, os pobres, os injustos, eram enterrados em covas anônimas, às vezes coletivas, no barro, sem luxo nenhum. Os soldados que estavam lá crucificando a Cristo queriam enterrar ele junto com aqueles ladrões que estavam do lado dele. Mas ele foi sepultado num túmulo de um homem rico, que cedeu o túmulo a ele, chamado José, você sabe, José de Arimateia, cumprindo exatamente o que está escrito no versículo 9. E ficou como o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. É por isso que ele ficou como um rico. Ele foi enterrado no lugar onde um rico seria enterrado. E na última parte da passagem nós vemos a exaltação do servo. Nós vimos a obra, a submissão, e agora nós veremos a exaltação do servo sofredor. Leia comigo 53, do 10 ao 12. 53, 10 ao 12. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua prosperidade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho, do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo
justificará a muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou sua vida até a morte e foi contado como os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Aqui nós vemos algumas realidades maravilhosas nessa canção. Devia ter música nessa canção. Vamos dar um jeito nisso. Primeiro ponto da exaltação do servo é que o texto diz que ele será esmagado. Deus determinou de antemão que Cristo seria o perfeito sacrifício para salvar pecadores, conforme diz lá em Atos 2, 22 e 23. Mesmo que Jesus tenha sido condenado e crucificado por mãos de injustos, Jesus não foi um mártir. A sua morte também não foi um acidente nem um plano B. A sua morte estava prevista desde a fundação do mundo. Ele foi sacrificado, ele foi o sacrifício de Deus pelos nossos pecados. Deus determinou em sua soberania que Jesus sofresse, fosse esmagado e moído. A Deus agradou moê-lo. Por quê? Porque estava garantindo que a dívida pelo pecado seria paga. A morte de Cristo estava garantindo que nós seríamos reconciliados com Deus. A morte de Cristo estava garantindo que nós somos salvos dos nossos pecados. A morte de Cristo estava garantindo que Jesus foi eficaz em salvar e verter o seu sangue pelos eleitos filhos do Senhor. Contudo, Deus sabia que Jesus não permaneceria morto. Deus sabia que Jesus iria ressuscitar e viver eternamente. E ele fala lá no versículo seguinte, que ele ficará satisfeito. Jesus ficará satisfeito. Jesus sofrerá, morrerá, depois verá o resultado de tanta dor e sofrimento. A sua morte será eficaz para a salvação. Depois de expiar definitivamente o pecado do seu povo, ficará satisfeito e se alegrará. Depois da humilhação da cruz, irá para a exaltação do trono, onde governará eternamente. Ele morreu para que nós fôssemos justificados, tornados justos diante de Deus, para expiar, pagar os nossos pecados. E a sua morte foi aceita. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. A sua obra foi completa. A sua substituição foi aceita. E agora todos os que creem nele são declarados justos diante de Deus. Mas a palavra diz, no versículo 11, leia comigo: o meu servo justo justificará a todos, a muitos, e levará sobre si a maldades de todos? Não, deles. O meu servo justificará muitos e levará sobre si a maldade de muitos. Aqui nós vemos o objetivo da missão de Jesus e o alvo. Qual o objetivo? Justificar. Qual o alvo? A muitos. Isaías diz que ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, o nosso castigo, o nosso lugar. Nossos quem? Quem são esses nossos? Quem são esses muitos? Quem somos nós, nossa, nosso, muitos? A respeito desses versículos, Martinho Lutero diz assim: essa passagem estabelece o propósito do sofrimento de Cristo. Não foi por ele, nem pelos seus pecados, mas pelos nossos pecados e pelos nossos males. Ele sofreu o que deveríamos de sofrer. As palavras nossas, nós, por nós, nosso, deveriam ser redigidas com letras de ouro. Quem não crê nessas verdades não é cristão. Esse é o supremo e principal artigo da fé. Os nossos pecados, colocados sob Cristo,
não são mais nossos e a paz de Cristo agora é nossa. Amém? Em João 1, 12, 13, nós vimos, veio para os seus, mas os seus não receberam. Na continuidade do texto ele fala o quê? Mas todos os que receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes a prerrogativa ou o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de uma linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da onde? De Deus. Lembra? Deus nos amou primeiro, nascidos de Deus. O sacrifício de Jesus justifica a muitos, aqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo para serem seus filhos, os que creram, os que creem e aqueles que ainda crerão em Jesus. E todas as escrituras evidenciam isso. Ele dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 21. Tal como o Filho do Homem, Jesus falando, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, 28. Então lhes disse Jesus, isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Marcos 14, 24. É por eles que eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Não rogo somente por estes, mas por aqueles que ainda virão a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Jesus na oração sacerdotal. Não rogo pelo mundo. Aí você pode dizer, mais um argumento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ah, Deus amou todo mundo. Como é que continua? Que deu o seu Filho unigênito para todos os homens. Não, para todo aquele que nele crê, não pereça e tenha vida eterna. Deus amou o mundo, cosmos, tudo que ele criou, de tal maneira que deu seu Filho em resgate daqueles que creem e crerão em Cristo. Lugar errado. Acho que vai. Mas, para quem tem dúvida ainda, maridos, não quero ver ninguém cutucando aí, tá? Maridos, amai vossa mulher, ou a igreja, e a si mesmo se entregou. Por quem que Cristo se entregou? Pela igreja? Pelo seu povo? Por ela? J.I. Packer vai dizer sobre isso. A morte de Cristo eliminou os pecados de todos os eleitos de Deus e garantiu-lhes que serão trazidos à fé por meio da regeneração e mantidos na fé para a glória. E que é o que foi planejado para alcançar. Deste caráter definitivo e eficaz resulta sua limitação. Jesus verteu seu precioso sangue pelo seu povo, pela sua igreja, e não por aqueles que não creem, não por aqueles que o desprezam. Veja o exemplo dos ladrões da cruz. Um foi salvo e outro foi condenado. Deus não é todo poderoso? Sim ou não? Ele não é soberano?
Se Deus quisesse, se fosse da vontade de Deus, sendo Ele todo-poderoso, que todos fossem salvos, o que você acha que aconteceria? Todos seriam salvos. Se fosse da vontade de Deus que todos fossem salvos, não existiria condenação eterna, não existiria o inferno. Não existe aqueles que o rejeitam, o rejeitaram, já morreram, condenados ao inferno, nem os que não creem. Se Deus quisesse salvar todos, Ele faria. Ponto. Ponto final. Essa é a eficácia, a limitação da expiação. Essa é a redenção particular dos filhos de Deus. Jesus morreu por pecadores. Jesus morreu por aqueles que se reconhecem pecadores. Como que eu me reconheço pecador? Aquele que tem o Espírito Santo, que convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo, a gente pode reconhecer que é mal, moralmente, faço coisas más, mas sem o Espírito Santo eu não consigo reconhecer que eu peco contra Deus. Por isso que Ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Jesus morreu pelos que respondem ao chamado do Espírito Santo, quando Ele te convence do pecado, a se arrepender e se achegar diante dEle com fé. Jesus morreu pelos eleitos de Deus, aqueles que creem nele como Senhor e Salvador. Ele não morreu para aqueles que vão para o inferno. Ele não morreu para os que não creem, meu irmão e minha irmã. E é por isso que, infelizmente, há pessoas em que nós vamos pregar a vida inteira e não vão se converter. Porque ela não tem noção, consciência do pecado. Porque ela não tem o Espírito Santo. Simples. Não somos nós que convencem as pessoas. Nós pregamos. E quem convence é o Espírito Santo. Amém? Mas nós vimos também que no final disso tudo, Jesus será recompensado. E aqui nós temos algo maravilhoso nesses versículos também. Isaías conclui essa profecia e do jeito que ele começou. Jesus será exaltado, elevado e sublime. Jesus é exaltado porque ele cumpriu o propósito de Deus para o seu ministério, a redenção dos filhos de Deus, a expiação dos pecados dos filhos de Deus. Jesus é vitorioso em sua missão e como um grande vencedor, ele partilhará as recompensas com muitos, com todos? Não, com muitos. Ele tornou justo a muitos e dividirá despojos com muitos. Por quê? Porque ele levou sobre si o pecado de muitos. E o que isso quer dizer, meu irmão? Que ele vai dividir os despojos da vitória dele com todos aqueles que foram comprados pelo seu sangue na glória eterna. Os tesouros eternos de Cristo serão divididos por aqueles a quem ele verteu o seu sangue, pelos filhos de Deus. Por isso que fala a muitos. A sua vitória na cruz é a nossa vitória. Quando ele venceu, nós também vencemos. Jesus Cristo, o vitorioso, compartilhou a sua vitória conosco, com os filhos de Deus, por quem ele verteu o seu sangue. E quando nós estivermos junto com ele, na glória, teremos acesso aos tesouros eternos prometidos pelo Senhor. Nós não merecíamos isso. Mas ele fez isso por amor do Pai, pelos filhos de Deus. Amém? O sofrimento e o sacrifício de Jesus, meus irmãos, foram terríveis. O chicote, os espancamentos, o cuspe no rosto, a coroa de espinhos, a zombaria, a lança no seu lado, o abandono, a traição, foram tão terríveis, como nós vimos a ponto dele não ser reconhecido como figura humana. Ele ficou tão desfigurado que não era possível enxergar um homem na face de Cristo. Mas nada disso aconteceu por acaso. Deus planejou tudo.
E Jesus fez tudo isso pelos filhos do Deus Pai, por amor do Deus Pai. Ele fez tudo isso pelos eleitos. E quem são os eleitos? Fala ali? Não, são muitos. Uma grande multidão de várias raças, tribos, línguas e nações. Quem são os eleitos? Só Deus sabe. Não nos cabe saber, nem é bom que nós saibamos. Por isso, nós somos chamados a pregar o evangelho a toda criatura. Fala convencer toda criatura? Não. Martelar o evangelho na cabeça? Também não. Enfiar de orelha dentro? Não. Pregar o evangelho a toda criatura. E quem aplica a salvação no coração daquele que ouve é o Espírito Santo. Quem é? Não sabemos. Se você entendeu isso hoje e se arrepende genuinamente dos seus pecados e nunca pensou nisso e crê que Jesus deu a sua vida por você, corra para a cruz. Ajoelhe-se e peça perdão ao Senhor. Hoje. Jesus não renunciou à sua glória e sofreu morte de cruz para que nós tivéssemos uma vida melhor. Ele não morreu para que nós tivéssemos uma família feliz e sucesso nos negócios. Ele morreu para nos salvar dos nossos pecados. Ele morreu por aqueles que se arrependem e aqueles que são pecadores. Quer dizer que é pecado e bem nos negócios ter uma família feliz? Não. Mas Jesus não morreu para isso. Não foi para isso. Ele morreu para te comprar. Ele morreu porque a dívida que você tinha com Deus, você não podia pagar. Ele morreu porque ele era o sacrifício perfeito e nós somos imperfeitos e pecadores. Ele morreu porque era necessário. Porque Deus quis que ele fosse a perfeita expiação no meu e no teu lugar. Foi por isso que ele morreu. Ele salva aquele que reconhece que não pode salvar a si mesmo. E se realmente você acreditar nele como seu Senhor e Salvador, aqueles que o reconhecem, sim, Cristo morreu por aqueles que entenderam essa verdade. Aquele que confia em Cristo nunca mais se apartará do amor de Deus, manifestado plenamente no sacrifício de Jesus. Nunca mais. A palavra diz que aqueles que o Pai me deu, ninguém tirará das minhas mãos. E ele ainda diz, eis que estarei convosco até quando? Amanhã? Não, até a consumação dos séculos. Amém? Sobre a expiação limitada, Spurgeon vai dizer assim, eu gosto desse sarcasmo dele. Eu prefiro acreditar numa expiação limitada que é eficaz para todos a quem ela foi destinada, a acreditar numa expiação universal que não é eficaz para ninguém, a não ser que a vontade do homem esteja de acordo com ela. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, se nós fôssemos salvos apenas para que, através da morte de Cristo, qualquer um de nós pudesse se salvar depois, a expiação de Cristo não valeria 1 centavo, pois não há nenhum dentre nós que possa se salvar. Amém? Coloque-se de pé, por favor, vamos orar. Meus irmãos, assim como nós falamos nos outros cultos, se você tem alguma dúvida sobre isso, se você tem alguma dúvida sobre a sua salvação, sobre a eleição, sobre a soberania de Deus, venha conversar conosco. Com o Daniel, com o pastor Cunha, comigo, com os diáconos. O Evangelho exalta a soberania do Senhor, meus irmãos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Veja o Senhor se movendo na história. Em algum momento na tua vida, derramando o Espírito Santo no teu coração.
te fazendo enxergar o teu pecado. Do nada, ninguém explica. Do nada, eu sou pecador. O que aconteceu? O Espírito Santo te mostrando. É Ele que nos convence todo dia. Não das coisas erradas, porque nós temos lei moral, a gente sabe que é certo e que é errado. Mas do pecado, daquilo que é contra Deus. É o Espírito Santo te convencendo. É Ele tocando o botãozinho de alerta. Bem, bem, bem. Então se você peca pela sua própria culpa. Porque Ele te avisa. E você sabe. Você acha que com essa maldade, com essa atração para o pecado que nós temos, nós seríamos capazes de nos salvar? Não. Mas aprove a Deus que Cristo fosse feito homem, encarnado, que Ele sofresse, fosse esmagado, moído, crucificado e morto em nosso lugar, porque nós jamais conseguiríamos pagar a nossa tamanha dívida, jamais. Entendendo essas coisas, o Senhor nos chama a vivermos para a glória dEle, a vivermos de forma digna do sacrifício de Cristo. Não é porque eu tenho o Espírito Santo, porque eu sou filho de Deus, que eu tenho que me achar alguma coisa. Não, se humilhe, porque você não fez nada para merecer a salvação. Zero. O Senhor, pela sua misericórdia, tem misericórdia de quem Ele quer. Ponto. É disso que trata o Evangelho. Deus salva pecadores. Não é pecadores pedem por Deus. O Senhor é a salvação. Não é o homem se salva e depois escolhe a Deus. Nunca foi. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Bendito sejas tu, nosso Deus e Pai. A Ti agradecemos e Te louvamos, porque o Senhor tomou o nosso lugar, porque o Senhor tomou o nosso castigo, porque o Senhor levou sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões, porque o Senhor bebeu no nosso lugar o cálice da ira de Deus que nos era destinada, porque o Senhor expiou no nosso lugar a nossa dívida, que para nós seria impagável, porque o Senhor foi escarnecido, moído, esmagado, desfigurado por causa dos nossos pecados e das nossas maldades. Mas muito obrigado, Senhor, porque o teu sacrifício nos justifica, paga a nossa dívida, e hoje nós podemos ser adotados como filhos de Deus e temos a paz de Deus e a paz com Deus, e a paz que excede todo entendimento, não porque somos alguma coisa, não, mas porque o Senhor nos alcançou, porque nós somos os teus filhos. Nós que não merecíamos nada, além da morte eterna, fomos resgatados da fila da condenação e trazidos ao reino do teu bendito amor. Nós, além de tudo, seremos vitoriosos contigo na glória, repartirás conosco os teus tesouros, Senhor, e viveremos eternamente, não mais na presença do pecado, mas livres para te adorar em todo momento. Senhor, que essas palavras venham a mexer o nosso coração. Sonda os nossos corações, ó Espírito Santo, porque nós não somos dignos de tamanho sacrifício, Senhor. Nós somos tão maus, tão pecadores, tão indignos. Ainda assim o Senhor nos ama. Muito obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado pelo teu amor apesar de nós. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Maravilhoso é o teu amor, Pai. Obrigado pelo teu Santo Espírito que habita em nós. Aquele que nos ajuda, nos ensina a orar, que intercede por nós, que opera o teu querer e o teu efetuar nos nossos corações, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aquele que nos guia na tua direção, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque antes da fundação do mundo, como diz a tua palavra, o Senhor nos amou. Antes da fundação do mundo, havia um plano onde Cristo seria entregue por nós, pecadores.
Obrigado pelo sangue vertido na cruz do Calvário, em nosso favor. A Ti rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, para todos sempre, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pense alguns minutos a respeito dessa palavra, deixe que sonde o teu coração, reflita a respeito desses versos, e saiba que a canção vai do 52:13 até o 53:12, é uma canção inteira. Amém?